Caetano permitirá a construção de imóveis acima do limite permitido. Mar quase morto. Poluição em Santos cria zona proibida marinha. Saúde ou beleza. O uso de anabolizantes prejudiciais à saúde. Mudança estudada pela Prefeitura de São Caetano do Sul na Lei de Zoneamento permite proprietários de imóveis na cidade construírem acima do autorizado por lei, mediante compensação financeira para o município. A chamada outorga onerosa do direito de construir tornou-lhes possível a construção de imóveis acima do limite em São Caetano do Sul, cidade pequena com área total de aproximadamente 15,3 km². Pela proposta, será possível construir acima do tamanho máximo que o prédio poderia ter para não sobrecarregar a infraestrutura do poder público, que necessita construir escolas, hospitais e parques, dependendo da população do bairro. Para isso, o proprietário deve pagar uma contrapartida para a prefeitura. A compensação pode ser financeira, troca por outros imóveis ou a execução de obras ou serviços mediante a permissão da prefeitura. O Estatuto das Cidades permite a aplicação do dinheiro em programas habitacionais em função da expansão urbana na criação de espaços públicos e de lazer, e áreas verdes ou unidades de conservação e proteção ambiental, entre outras destinações. Mas essa construção excessiva de prédios e moradias pode acarretar uma série de problemas, tais como uma superpopulação, trânsito local, falta de vagas para estacionar nas ruas, entre outros problemas urbanos. E como solucionar isso? Vamos ouvir agora a opinião de moradores da cidade e de pessoas que entendem do assunto. Vai causar muito problema, então. A cidade já não comporta a quantidade de população. O aumento que vai ter, a previsão é que até estava conversando com uma pessoa aqui, o limite da cidade, pelo que dizem as pessoas aí, é 180 mil habitantes. E estão prevendo atingir isso aqui em 3 anos, 3, 4 anos no máximo. E a hora que atingir vai ficar praticamente intransitável a cidade. Então eles vão ter que fazer alguma coisa para mudar essa lei de zoneamento. Uma mini São Paulo vai virar. Vai virar a mini São Paulo, tipo uma favela, né? Favela vertical, né? Não vai suportar. Não vai suportar. Então eles devem fazer alguma coisa urgente para que daqui a 2, 3, 4 anos não aconteça isso, né? Você sabe mais ou menos quantos metros quadrados a mais tem sido construídos? Olha, a quantidade não sei, mas eu sei que tem muito projeto aprovado antes dessa lei e que vai começar a ser feito agora. Porque vai ser proibido daqui para frente. Foi aprovada uma lei de zoneamento nova agora. Então daqui para frente vai mudar alguma coisa, mas já foi aprovado muita coisa antes, né? Que vai ser feito agora. Você mora em São Caetano? Eu moro em Santo André. Você trabalha aqui. Trabalho aqui. E você está vendo as mudanças, né? A primeira vez que eu vim para cá, eu não conhecia direito o caminho aqui por cima, né? E eu vim pela Dom Pedro e Guarda, eu vim 1 hora. 1 hora, dando muito trânsito. Muito trânsito. Agora, por aqui tudo bem, é 15, 20 minutos. Mas não assim, né? 15, 20 minutos, Santo André para cá. Porque entrando no carro agradável, sem poluição, tudo perfeito. Eu acho o trânsito de São Caetano é pior que o de Santo André. O que você acha da construção dos prédios? Estão incomodando muito no trânsito, está atrapalhando muitas pessoas, o que você acha? Bom, os prédios sim não está atrapalhando, mas sim o carro que bonzinho, né? Porque imagina cada prédio desse com 2, 3 carros, né? As ruas já estão super lotadas. Mesmo tendo a área de rotativo, já não está dando de conta, né? Estacionamento cheio. Então imagina cada prédio desse, cada apartamento desse, porque as pessoas elas não compram um só carro. É o pai, a mãe, o filho, tudo, cada um com um carro. A cerca de 4 quilômetros das praias, na encosta de Santos, no estado de São Paulo, tanta poluição se acumula no fundo do mar que elimina qualquer vida marinha. Este é um resultado da Ecosan, num projeto da USP, que reuniu pesquisadores para estudar as águas desse local. O grupo monitorou o mar desde Peruíbe até São Sebastião.
uma extensão de quase 200 quilômetros na costa, até 200 metros de profundidade, para avaliar como o lixo, o esgoto e os resíduos industriais lançados no mar estão afetando a vida marinha. O culpado pela zona morta não é difícil de encontrar. Naquele ponto, desemboca a despachante do esgoto doméstico, gerado por mais de 1 milhão de habitantes da Baixada Santista. São 7 mil litros lançados por segundo. Quando o porto e o polo industrial foram construídos nesse local, não havia preocupação com a ecologia, já que o local escolhido oferecia mais segurança para os navios do porto. Contudo, põe e punha em risco a natureza. Como a poluição afeta os ecossistemas marinhos? Cerca de 35% de todo esgoto doméstico ele é jogado no mar sem nenhum tratamento. Todo esse material orgânico ele aumenta consideravelmente o número de algas, o que pode ocasionar alguns fenômenos como a maré vermelha. Os oceanos também podem ser contaminados por outros produtos químicos, como DDT, inseticidas e mercúrio. Os plásticos também que ficam nos oceanos, como garrafas plásticas, ficam por séculos, porque não se decompõem. Tá? E o problema pior de tudo isso é que toda a biomassa marinha, quase 90% dela, se localiza na área costeira, onde são jogados diretamente esses poluentes. Então, afeta consideravelmente a maior quantidade da biomassa do planeta. O verão está chegando. É nessa época que as pessoas começam a se preocupar com a estética, havendo maior intensidade de treino e uso de anabolizantes prejudiciais à saúde. Vejamos a reportagem a seguir. Mas afinal, o uso de anabolizantes causa prejuízos à saúde? Primeiramente, devemos saber que anabolizantes são hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de vários tecidos do corpo. Isso ocorre pois as moléculas da droga circulam em todo o organismo, penetrando nas células que formam os diversos órgãos, como o fígado e coração, e nos músculos idem. Essas moléculas provocam alterações no citoplasma e, devido à dose extra de hormônio, o metabolismo celular aumenta como se a célula estivesse com todas as funções aceleradas. É por isso que os efeitos da academia aparecem mais rápidos. O uso, o inchaço e os exercícios intensos provocam hipertrofia muscular, ou seja, os músculos crescem e aparecem, aumentando a massa muscular e reduzindo a gordura do corpo. Mas o grande problema é a maioria da população saber dos prejuízos causados e continuar utilizando anabolizantes. Então por que continuar? A insatisfação com o corpo comparado ao padrão imposto pela mídia e por rápido resultado estético são os principais fatores para o uso de anabolizantes. O que demonstra uma maior preocupação com a estética é a influência que a indústria cultural faz através de seus atores, cantores, apresentadores, modelos e tantos outros profissionais que atuam em áreas relacionadas à mídia. Os valores estão sendo trocados. Uma boa aparência aparenta ser melhor do que uma boa saúde. Porém, ter saúde verdadeiramente não significa exibir um corpo rigorosamente perfeito. Além do mais, o uso indevido dessas drogas pode acarretar inúmeros problemas. A longo prazo acaba trazendo efeitos deletérios no organismo, na célula hepática, né, fígado, rins, mau funcionamento de rins. No caso, se é um homem que usa, ele com certeza vai no pouco tempo que eu trabalhava nessa academia, ele usou vários tipos de anabolizante, passou mal, teve um sangramento no nariz, desmaiou de chuveiro lá, acharam ele desacordado, levaram. Ele fez um monte de exames, realmente todos esses efeitos que eu falei já estava começando a dar um princípio, né? Então, ele já teve um princípio de infarto, teve um desgaste muito grande do fígado, perdeu uma porcentagem do fígado, graças a Deus hoje em dia ele não usa mais, né? Então, conseguiu. No primeiro momento, quando você tem... Vou explicar como funciona o anabolizante no organismo humano, né? Então, a gente produz um número X de uma substância que se chama testosterona, que é o hormônio que
vai te ajudar a ganhar massa muscular e vai ganhar força. Então assim, vamos supor que o nosso organismo produz 10x de testosterona, né? Uma pessoa na faixa de 18, 20 anos é o normal dela. Quando você, o que é o anabolizante? Ele é a testosterona sintética que é injetada no organismo para aumentar essa produção de testosterona. Então, o cara está aplicando anabolizante, numa primeira semana dobra a quantidade, de 10x ele passa para 20x a quantidade de hormônio. Por isso que o cara aumenta rápido a massa muscular, o cara tem um crescimento mais rápido de pelos no organismo, ele tem aumento muito grande no libido também, tem um aumento na força, então o cara, beleza. A hora que ele encerra esse ciclo dele hormonal, né, que a gente chama de via exógena, né, que é o hormônio vindo externamente, né? A via endógena dele, ou seja, o hormônio que ele já produzia naturalmente, que seria aqueles 10x, o organismo para e pensa assim, pô, você está vindo testosterona de fora, para que eu vou produzir? Então, ele tem uma queda muito brusca, então dos 10x que ele naturalmente produzia, passa para 2x na hora que ele interrompe o ciclo. Então, esse aumento do hormônio dá mais força e aí origina músculos mais rapidamente do que o normal. Isso. Só que causa um prejuízo porque aumenta muito muda o ciclo. Exatamente. E aí, quando você interrompe o ciclo de anabolizante, você tem uma queda muito brusca. Aí o cara fica desanimado, ele não tem vontade de treinar, ele perde libido. Vira dependente. E aí, de uma certa forma, o cara acaba virando dependente. Mas qual a diferença de massa e anabolizante? Massa, no caso, acho que você está querendo dizer suplementos. Isso. Tá. Suplementos são naturais, são não exatamente naturais. São até sintéticos, mas são para... Não prejudiciais. Não são prejudiciais, não tem efeitos colaterais, principalmente aqui no Brasil, que tem a Anvisa, que é o órgão que controla isso, né? Então são vários testes até ser liberado aqui na venda aqui no Brasil. Então não causam danos nenhum. Os anabolizantes já são hormônios sintéticos, tem vários efeitos colaterais. Anabolizante causa má saúde, é prejudicial à saúde, você fica broxa. Ou tem uma vida para fazer, mano. E você pode morrer com anabolizante. Não faça isso na sua vida. Obrigada, Marcos. Apenas mais. E quando você para de malhar, os músculos afinam e você fica tudo pelancudo. Gabi, qual é a sua opinião sobre o uso de anabolizantes? Bom, na minha opinião, eu sou contra ao uso de anabolizantes. Até porque não existe consequência boa para esse uso. Eles só causam, a princípio, eles deixam a forma da pessoa assim, deixam ela bem mais... Como se tivesse um bom resultado, exatamente, né? como se trouxesse um bom resultado. Mas, na realidade, depois de um tempo, isso, como todo mundo fala, cresceu depois caiu.